Olá, turma! Tudo bem? Vamos prosseguir com o nosso conteúdo de Lógica Computacional 2 e hoje nós vamos falar de escolemização. Escolemização é um processo que a gente vai aplicar na nossa fórmula após a gente ter colocado a fórmula na forma Prenex. Então, para a escolemização, a gente já parte da fórmula na forma Prenex. Revisando um pouquinho, o que significa a fórmula estar na forma Prenex. Então, significa que a gente está na lógica de predicados, então todos os nossos quantificadores vão estar agrupados no início da fórmula. E cada quantificador vai ter como escopo o restante da fórmula a qual ele está aplicada. Então, por exemplo, esse para todo z tem como escopo todo o restante da fórmula. Esse para todo x tem escopo todo o restante da fórmula. Esse existe y tem como escopo todo o restante da fórmula. Tá? E todos estão agrupadinhos no início. Então, a escolemização precisa partir deste ponto. Tá? Então, ela parte das fórmulas já na forma Prenex. Aí, a partir desse ponto, a escolemização tem uma função bem específica, que é eliminar todos os quantificadores existenciais que tiverem na fórmula. Então, se eu fizer a escolemização nessa fórmula, esse quantificador existencial vai sumir. E vai sobrar, né, nenhum quantificador aqui. Se eu fizer a escolemização nessa fórmula, esse quantificador existencial some, sobra só esse quantificador universal. Se eu fizer a escolemização nessa, o quantificador existencial some e sobram só esses dois universais. E assim por diante, tá? Então, a escolemização tem essa função. Só que aí, antes da gente ver como que a gente tem que fazer a escolemização, a gente tem que analisar um pouquinho as nossas fórmulas para ver a interdependência que a gente tem entre os nossos quantificadores. Então, por exemplo, se eu tiver numa fórmula assim, aí eu tenho, existe um x tal que q de x. Se eu estou afirmando que existe um x, eu poderia, por exemplo, ao invés de falar que existe um x q de x, eu poderia colocar aqui, nessa fórmula, a constante que é exatamente esse x. Se eu souber quem é essa constante. Então, a minha fórmula não mudaria muito o significado. Ela seria quase que equivalente. Por que quase que equivalente? Porque não é equivalente. Dependendo da complexidade da nossa fórmula, ela não vai ser equivalente. Mas eu sei que se eu for desenvolver, né, essa fórmula e eu chegar numa resolução fechada dessa forma, se eu substituir esse x por uma variável, eu também vou chegar numa resolução fechada. Então, na hora da gente provar alguma coisa, o efeito vai ser o mesmo que elas sejam não exatamente equivalentes. Aí, nesse caso aqui, que é um caso, né, que vai nos ensinar alguma coisa. Se eu tiver, ó, para todo x existe um y, r de yx, eu poderia ficar tentado em substituir esse y, porque assim, existe um y, então põe uma constante aqui. Só que tem uma questão, como eu tenho um para todo x aqui, pode ser que para um valor de x, né, para um determinado valor de x, o valor de y que atende seja 1, mas para outro valor de x, o valor de y que atende seja outro. Então, por mais que para todo x existe um y, não existe garantia que esse y vai ser sempre o mesmo. Às vezes, esse y vai depender de quem é o x que foi escolhido. Então, aqui começa a ficar um pouco mais complicado, porque esse y vai ser função desse x. Tá? Aí, nesse exemplo aqui, é outro caso. Ó. Para todo z, para todo x, existe um y. Eu poderia substituir esse y por uma constante? Talvez sim. Se esse y fosse sempre o mesmo que atendesse essa fórmula, para todo valor de y e para todo valor de z e para todo valor de x. Eu não falei que era o mesmo, eu falei que existe um.
se existe 1, esse cara daqui, ele vai ser função de x e z. Então ele vai depender de x e z para eu saber quem é esse cara. Tá? Aí aqui, quando existe um x e existe um y, nesse caso aqui, né, já fica mais parecido com o primeiro, porque se existe um x, eu vou definir qual é esse x daqui. E existe um y, como esse x não varia, ele existe, ele tem algum cara, então existe x, existe y, esse y dificilmente vai ser função do x. Então, intuitivamente, a gente consegue perceber essas interdependências, certo? Aí, nós temos a regrinha de escolemização, que não está longe desse raciocínio intuitivo. Qual é a ideia da escolemização? Então, as regras de eliminação de quantificadores existenciais são... Nós temos duas regras. A primeira regra, ela trata do existe quando ele está mais interno à fórmula e tem alguns quantificadores universais, alguns para todos, antes dele. E a regra 2 é quando o existe ele está mais para fora, não tem ninguém antes dele, nenhum quantificador universal aqui antes dele. Então, duas coisas podem acontecer. Primeiro, na regra 1, se eu tiver esse existe aqui mais interno, eu vou tentar eliminar esse quantificador existencial. Ele está ligado a uma variável aqui. Tem uma variável ligada, né, nesse quantificador existencial. Quando eu eliminar esse existe, eu tenho que fazer alguma coisa com esse y aqui, porque senão eu vou estar mudando a minha fórmula. A fórmula que tinha uma variável ligada vai passar a ter uma fórmula livre. Então esse y também vai mudar na minha fórmula. E ele vai virar o quê? Sim, a gente poderia tentar colocar uma constante aqui. Mas como eu tenho um monte de para todo aqui, quem vai ser o valor vai depender do x1, do x2, do x3, do xn. Então ele vai ser uma função de x1, x2, x3 até xn. Então vai ser f de x1, x2 até xn, de todas as variáveis quantificadas universalmente antes do meu quantificador existencial. E essa função é uma função nova, é uma função que não existia ainda na minha expressão. Então, se eu tiver mais de um quantificador existencial, a cada um que eu eliminar, eu vou colocar uma função nova, porque a relação entre essas variáveis é diferente para cada quantificador. Então, cada funçãozinha dessa vai ser uma funçãozinha diferente. A regra R2, ela é aplicada quando o nosso quantificador existencial está mais para fora, ele é mais externo. Aí sim, quando não existe nenhum quantificador universal antes dele, aí no lugar da variável que ele está quantificando, eu substituo por uma constante. Que a gente pode até imaginar que esse caso é um caso específico dessa, porque quantas variáveis quantificadas universalmente eu tenho à esquerda desse existe? Nenhuma. Então, essa função vai ser uma função zero área, que é a mesma coisa de uma constante. Tá? Então, a gente pode enxergar como um caso específico, a regra 2 como sendo um caso específico da regra 1. Beleza? Então, vamos ver como que aconteceria se a gente fosse eliminar os quantificadores existenciais dessa formulinha nossa aqui, Então, eu tenho uma fórmula que já está na forma Prenex. Tá? Todos os quantificadores estão aqui à esquerda e cada um tem como escopo o restante todo. Aí nós vamos aplicar a escolemização. Vamos eliminar os quantificadores existenciais. Primeiro, nós vamos ver aqui, nós temos 1, 2, 3 quantificadores existenciais. Como que a gente vai fazer isso daqui? A gente começa dos mais internos para os mais externos. É como se a gente estivesse primeiro aplicando a regra 1 e, seguidas vezes, vamos aplicar a regra 1 até chegar na regra 2. Né? Então, vamos começar aqui. Então, vamos passar para vamos gerar um H1. O existe mais interno é esse daqui, Então, é ele que a gente vai eliminar primeiro. Então, vamos reescrever tudo que está externo
para todo y, existe z, existe w, para todo x1. Esse cara vai sumir, que é o existe do y1. Então, ele some, o seguinte vai ser o para todo z1. E toda variável y1 vai virar uma função de x1, yx. Tá? Então, vou olhar todos os y1. Então, p, x, y, z, w, w3. Se então, q, x2, x1, y1. Então, no lugar do y1, vai virar um f de x1, y, x. No lugar desse y1, né? E o z1 continua ali. Beleza. Então, eliminamos o primeiro quantificador existencial. Aí, agora, mais um aqui. Então, vamos gerar um H2. Então, vai ser, ó, para todo x, para todo y, existe z, esse existe w vai sumir, então vai virar aqui, ó. Aí, seguindo, para todo x1, para todo z1. Então, p, ó, o w que vai sumir, né? Então, ó, x, y, z, w. Então, no lugar do w, eu vou ter uma função de yx, que não pode ser a f, porque a f já existe. Então, ela vai ser uma g de yx. Aí, continuando, tem o w3. Se, então, q de x2, x1, f de x1, y, x, z1. Beleza. Aí agora, ainda temos um existe. Então, vamos aplicar mais uma vez. Um H3, que vai ser, ó, para todo x, para todo y. O existe z vai sumir. Aí vai ter, ó, para todo x1, para todo z1. Aí p, aí todo z vai sumir, né? Então, ó, x, y, z. Então, no lugar do z, vai ser uma função de yx. Então, uma f1 de yx. Aí depois eu vou ter g de yx, w3. Se então, q x2, x1, f de x1, y, x, z1. Beleza. Com isso, agora eu tenho uma fórmula na forma Prenex só com quantificadores universais. Então, todos os quantificadores existenciais sumiram. Então, significa que eu escolemizei essa fórmula. Tá? Essa é a função, o objetivo da escolemização. Arrancar todos os quantificadores existenciais. Certo? Utilizando esta regrinha aqui. Por que a gente precisa disso? Por que a gente precisa eliminar todos os quantificadores existenciais? Por conta de como é a representação clausal na lógica de predicados. Quando nós estávamos vendo a resolução na lógica proposicional, nós vimos como que era representada a cláusula na lógica proposicional, o que ela significava. E nós vimos que uma das questões que a gente levantou no início da aula passada, se eu não me engano, foi o que vai significar, como que a gente vai representar os quantificadores na forma clausal. Essa era uma questão. E nesse momento a gente chega no ponto em que a gente consegue representar isso. Por quê? A gente considera que quando eu estou representando uma cláusula C1, por exemplo,
que seja P de x, não Q de x, R de xy, isso daqui eu estou quantificando universalmente todas as variáveis que tiverem aqui. Isso daqui vai ser a mesma coisa de eu representar para todo x, para todo y, P de x, ou não Q de x, ou R de xy. Ou simplesmente para todo asterisco. Esse para todo asterisco significa para todo de todas as variáveis que estiverem, né, mais adiante. Então, para todo de todo mundo, P de x, ou não Q de x, ou R de xy. Isso que significa uma cláusula desse tipo na lógica de predicados. Por exemplo, uma outra cláusula, uma C2, que fosse não P de x, não R de xy, seria a mesma coisa do para todo asterisco, não P de x ou não R de xy. Então, a cláusula, ela é uma fórmula na forma prenex só com quantificadores universais. Então, quando a gente quiser representar alguma coisa na forma clausal, a gente tem que primeiro botar na forma prenex e depois retirar todos os quantificadores existenciais, deixando só os quantificadores universais. E esses dois processos foram os que a gente acabou de ver. Vão ser a forma prenex, que a gente viu na aula passada, e a escolemização, que a gente acabou de ver nessa aula. Tá? Vamos fazer um exercício disso para ver se a gente consegue, de fato, representar uma fórmula na forma clausal? Deixa eu organizar minhas folhinhas aqui. Então, ó, vamos ver essa fórmula aqui. Vamos supor que eu não quero provar se isso é verdade ou não. Ainda não é isso que eu quero. Eu só quero colocar isso na forma clausal. Só que para colocar isso na forma clausal, eu tenho que, primeiro, botar na forma prenex, porque isso não está na forma prenex. Olha aqui onde eu tenho quantificador. Olha onde eu tenho quantificador. Não está na forma prenex. E tem quantificadores existenciais. Então, essa fórmula, do jeito que ela está, eu ainda não consigo representá-la na forma clausal. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, colocar na forma prenex. Aí a gente tem que revisar. Como que eu coloco uma fórmula na forma prenex? Eu utilizo o algoritmo prenex, que nós vimos na aula passada, certo? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, nós vamos transformar essa fórmula em fórmulas equivalentes que tenham só não ou IE, utilizando esses passos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, para substituir essas equivalências, né? Então, vamos lá. Primeiro, substituir todos os se então por não A ou B. Nós temos se então aqui, né? Então, ó, vamos colocar. Ó. Vamos ter um H1 aqui, que vai ser, ó, para todo X, para todo Z, para todo Y1, P de Y1, e abrir aqui, que é o que fecha ali. Então, aqui eu tenho se então. Se então é não A ou B. Então, vai ser não para todo Y2, Q de Y2, ou o que seria o B, que é o existe Y3, R de X, Y3, Z. Aí fecha 1, fecha 2, fecha 3. Beleza. Então, eu acabei com todos os se então. Não tem se então. Aí, ó, não de E. Eu não tenho não de E. Eu tenho não de um para todo. Não de ou não tenho. Dupla negação também não tenho. Não de para todo. Eu tenho, né? Então, eu vou substituir um não de um para todo de A por um existe do não A. Então, vamos ver. Então, vai ficar, ó, para todo X, para todo Z, para todo Y1, P de Y1, e não de um para todo. Então, isso vai virar existe Y2,
não Q de y2. Ou existe y3 R de x y3 z. Fecha, fecha, fecha. Beleza. Temos o não de existe? Não. Temos se somente se? Não. Então, a gente, a princípio, vai ter chegado no ponto em que a nossa fórmula só tem não ou e, além dos quantificadores, né? Então, quantificadores e, não ou. Beleza. Então, chegamos nesse ponto. Agora, a gente vai fazer o quê? Vai aplicar a regra Prenex de renomeação de variáveis. Como que a gente vai fazer para renomear as variáveis? Vai renomear todos esses quantificadores para variáveis novas, para evitar a duplicidade de variáveis, certo? Então, vamos começar. Lembrando, essas são as variáveis antigas. A gente vai ter que colocar variáveis novas, que são totalmente diferentes das variáveis antigas e diferentes das variáveis livres que existirem. Vamos ver se tem alguma variável livre, ó. Y1 não é livre. X, ó, ele estava quantificado aqui e é no mesmo escopo, então não é livre. Y3 tá aqui e Z tá aqui, então não tinha nenhuma variável livre. Então é só mudar para variáveis totalmente novas que vai ficar tranquilo, certo? Então, ó, vamos lá. H3 vai ser, ó, no lugar de x para todo x1, ó, aí aqui para todo z1, esse daqui vai ser para todo y4, aí P, y1 estava aqui, então é y4. E existe y5, não que esse y2 estava quantificado aqui, então ele vira um y5. Ou existe y6. R, x. X a gente transformou em x1 e ele estava no escopo ali. Y3 virou o y6. E o z virou z1. Fechou? Fechou, fechou. Pronto, apliquei a regra Prenex de renomeação de variável. Agora, a gente vai utilizar as regras de 1 a 8 para substituir essas fórmulas, para colocar na forma Prenex. Então, vamos ver as regrinhas. A regrinha estava aqui. Regras Prenex. Então, vamos ver. Ó. Temos esses dois carinhas aqui, ó. Dois existes de variáveis diferentes com um ou. Tá. Ó, dois existes, se são dois quantificadores, olha aqui, ó. Dois existes com um ou, mas não é a mesma variável, são variáveis diferentes. Então, a gente tem que utilizar a regra 8. Tá? Com a regra 8, a gente pode jogar os dois quantificadores para cá, desde que a variável de um não ocorra livre no outro. Então, ó, a y5 não pode ocorrer livre aqui, não ocorre, e y6 não pode ocorrer livre aqui, também não ocorre. Então, a gente pode fazer. Então, H4 vai ser, ó, para todo x1, para todo z1, aí fecha, para todo y4, P de y4, e aí os dois quantificadores vão para frente, né? Então, ó, existe y5, existe y6, aí aqui dentro fica não que de y5 ou R
x1, y6, z1. Aí fecha esse e fecha o lado de fora. Beleza. Então, ó, já tem nos quantificadores aqui mais perto. Já está melhor. Então, agora vamos ver o que a gente pode fazer mais com esse cara. Ó, temos esses dois quantificadores aqui, ó. São quantificadores diferentes de variáveis diferentes. Então, vai ter que ser... Ó, e aqui tem um E, né? Então, vai ter que ser a regra 7. Que aí a gente só tem que ver, ó, se a variável desse cara aqui, ó, o y4 não ocorre livre no B, então y4 não ocorre aqui, e o y5 não ocorre livre aqui, também não. Então a gente vai poder jogar esses dois quantificadores aqui para fora. Então vai ficar, ó, para todo x1, para todo z1. Aí esses dois quantificadores aqui vão para fora. Então vai ficar, ó, para todo y4 existe y5. Aí sobrou lá dentro P de y4 e o existe do y6 e aqui o restante, não Q de y5 ou R de x1, y6, z1, fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui. Beleza. Aí agora sobrou só esse existe aqui, que a gente pode fazer aquela organização que a gente já fez antes, né? Tipo, inverte a ordem desses dois, que aí eu vou ter um existe com um E. Um existe com um E. Regra 3. Então, eu só inverto esses dois, uso a regra 3, o existe y6 vai para fora, e eu inverto de novo só para manter a mesma ordem para ficar bonitinho, né? Aí eu vou fazer isso tudo de uma vez só. Então, vai ficar, ó, para todo x1, para todo z1, para todo y4, existe y5, aí o existe y6 vai aqui para fora, aí sobra aqui dentro P de y4 e não Q de y5 ou R x1 y6 z1, fecha esse, fecha esse, fecha esse. Beleza. Tudo bonitinho. Então, neste ponto, eu estou na forma Prenex, né? Porque eu acabei de terminar isso daqui, ó. Apliquei todas as fórmulas. Então, essa H1 é equivalente a essa H, só que na forma Prenex. Só que ainda não é o suficiente para a gente colocar na forma clausal. O que eu preciso fazer também? Eu preciso escolemizar, porque tem quantificadores existenciais aqui. Então, nós vamos utilizar nossas regrinhas de eliminação de quantificadores. Então, começando do mais interno para o mais externo. Então, nós vamos colocar aqui, ó, qual é o quantificador existencial mais interno? Esse daqui. Então, vai ser, ó, para todo x1, para todo z1, para todo y4. Existe y5. Aí esse some. Então, vai virar, ó, o y6 que vai sumir, né? Então, y4 continua e não que y5 continua ou R x1 continua, y6 é a variável que vai mudar.
Então, eu vou ter um f, porque não tem f, de quem? De todas as variáveis quantificadas universalmente que estavam antes. Então, y4, z1, x1. Aí aqui continua, né? O y6 sumiu. Sim, virou esse f. Então, continua z1, 1, 2, 3. Fechou. Ótimo. Aí agora a gente precisa ainda terminar de escolemizar. Ainda tem um quantificador existencial aqui. Então, o nosso H8 vai ser para todo x1, para todo z1, para todo y4. Esse vai sumir, aí a gente começa P de y4, que continua aqui, e não Q de y5. Y5 é justamente quem sumiu, então ele vai virar um G, porque a gente já tem f, né? Então tem que ser uma nova função de todas as variáveis quantificadas universalmente que apareceram antes do existe. Então aqui vai ser, ó, y4, z1, x1. Então, sumiu aqui, né? Então foi e, aí agora é o restante. Não Q de y5 ou R de x1, f de y4, z1, x1. Aí tem o z1 e fecha, fecha, fecha. Beleza. Então, o que que nós temos agora? Nós temos uma fórmula na forma Prenex sem quantificadores existenciais. Então, todo mundo aqui está com um quantificador universal. Então, esse cara eu consigo colocar na forma clausal. Então, esse cara eu posso escrever, ó, como um HC, que é, ó, é isso e todo esse outro. Então, são duas cláusulas que eu tenho ali. A primeira cláusula é P y4. A outra cláusula é o restante, que é isso. Cadê? Ah, eu escrevi errado aqui, ó. Eu repeti isso daqui sem querer, ó. Daqui é ou, e esse daqui some. Então é P4 e isso daqui ou o restante, né? Eu escrevi errado. Eu reescrevo isso daqui certo aqui embaixo para evitar confusão. Então, ó, foi esse daqui. Então, esse ou esse. Então, vai ser, ó, não que de G de y4, z1, x1, fechou, fechou, vírgula, R de x1, f de y4, z1, x1, fecha esse, z1, fechou. Tá, então, esse daqui eu tenho, é um conjunto de duas cláusulas, primeira cláusula e segunda cláusula, que é a mesma coisa que um para todo de asterisco de P de y4 e não que
de G de Y4, Z1, X1, ou R de X1, F de Y4, Z1, X1, Z1. Fecha esse daqui, fecha esse, fecha esse. Então, é a mesma representação. Então, agora, a partir desse momento, a gente consegue representar a fórmula que a gente tiver da lógica de predicados na forma clausal. Para aí, então, a gente começar a aplicar a resolução. Então, daqueles três problemas que nós poderíamos ter ao tentar aplicar a resolução, que a gente aplicava facinho na lógica proposicional, fazer ela migrar para a lógica de predicados, o primeiro problema a gente já resolveu. Ainda tem outros para a gente resolver, mas já resolvemos um. Como colocar uma fórmula da lógica de predicados na forma clausal. Já resolvemos isso. Beleza? Então, é isso por enquanto. Na próxima aula, a gente vê uma forma, né? A gente vai avançar um pouquinho mais, uma forma de como resolver as outras questões que nós tínhamos da resolução na lógica de predicados. Beleza? Até mais!